camponesa que sonhava em ser princesa e viver em um castelo alto, forte e tão belo. Mas era só uma menina com uma vida tão sofrida, mas que confiava em Deus e seguia os planos seus, mas que confiava em Deus e seguia os planos seus. Sou mais que princesa, sou uma estrela. Deus me chamou para brilhar. Sou mais que princesa, sou uma estrela. Deus me chamou para iluminar. Quando menos percebeu, Esther tornou-se uma rainha. Deus mudou sua vida, escreveu uma história linda. Ela era corajosa, uma mulher de muita oração, e sempre confiava em Deus e seguia os planos seus. Sempre confiava em Deus e seguia os planos seus. Sou mais que princesa, Você é princesa, sou uma estrela. você é estrela. Deus me chamou para brilhar. Sou mais que princesa, Você é princesa, sou uma estrela. você é estrela. Deus me chamou para iluminar. Sou mais que princesa, Você é princesa, sou uma você é estrela. estrela. Deus me chamou para brilhar. Sou mais que princesa, Você é sou princesa, uma estrela. você é Deus me estrela. chamou pra iluminar, pra iluminar, pra Olá, crianças! Sejam todos bem-vindos ao quarto dia da Escola Cristã de Férias Castelos e Coroas. Todos os dias nós estamos aqui aprendendo como melhor servir o nosso grande rei. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos aprender que Deus não nos pedirá nada sem primeiro nos equipar. Vamos a essa aventura real? Eu gosto da escola cristã de férias. Eu gosto da escola cristã de férias. Eu gosto da escola cristã de férias. E gosto da minha escola. Aqui eu aprendo do meu bom mestre. Aqui eu aprendo do
Honremos a bandeira do nosso país e a república que ela representa, símbolo da nossa riqueza e natureza. Todos de pé, com a mão direita sobre o coração, repitam comigo o voto à bandeira do nosso país. Prometo ser leal à bandeira do meu país e à república que ela representa, uma nação sob a proteção de Deus, unida com liberdade e justiça para todos. Honremos a bandeira cristã, honremos a Jesus, o Senhor, e seu reino de amor, nos corações de todos que o aceitam como seu Salvador. Lembremos de sua promessa, de que ele logo voltará e fará um mundo novo, onde todos os seus filhos obedientes viverão em paz e felicidade para sempre. Com a mão direita no coração, repitam comigo o voto da bandeira cristã. Prometo ser fiel à bandeira cristã e ao Salvador, cujo reino representa uma irmandade que une toda a humanidade em serviço e amor. Honremos a Bíblia, a santa palavra de Deus. A Bíblia é um livro especial. Nós a chamamos de Santa Bíblia, porque é o livro de Deus. Ela nos fala sobre quem é e como é Deus. Fala quem é Jesus, como amá-lo e servi-lo. Além disso, ela nos ensina como podemos ter os nossos pecados perdoados e como podemos ser salvos para o reino de Jesus. Com a mão direita sobre o coração, repitam comigo o voto à Bíblia. Prometo ser leal à Bíblia, a santa palavra de Deus.
tomá-la como uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Guardar suas palavras em meu coração para não pecar contra Deus. Vamos orar? Querido Deus, nós somos gratos ao Senhor pelas nossas vidas, pelo teu santo cuidado. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude a compreender o que o Senhor tem de melhor para nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. O rei está chegando, venham, venham, venham para a corte, o rei está prestes a chegar. No primeiro dia da nossa aventura, nós aprendemos com Joás que Deus tem um plano para nós. No segundo dia, aprendemos com a rainha de Sabá e o rei Salomão que Deus é sábio e Deus quer compartilhar sua sabedoria conosco. No terceiro dia, nós aprendemos com Davi que Deus é poderoso. Hoje, vamos aprender de mais uma rainha. Ela era uma moça muito bonita, era judia e era corajosa. E ela se tornou a rainha. Você sabe quem é ela? Isso mesmo, a rainha Esté. Ela confiou em Deus plenamente. Ela confiou a vida dela em Deus, porque ela sabia que Deus poderia ajudá-la. Olá, crianças! Mais uma vez estamos aqui no Salão das Crônicas. Hoje, o texto bíblico está lá em Isaías capítulo 41, versículo 10. Eu sou o Senhor teu Deus e te fortaleço e te ajudo. E a história está registrada no livro de Esté. Isso mesmo. Então você já sabe. A historinha de hoje vai falar sobre a rainha Esté. E você sabe que eu gosto de brincar de faz de conta, né? Então vamos lá? Hoje eu sou a rainha Esté. Ai, que legal. Vamos começar. Eu sou judia e os meus pais morreram quando ainda eu era pequena. Aí o meu tio Mardoqueu me levou para morar com a sua família. Eles me criaram como filha. Só que daí viemos aqui para a Pérsia como cativos. E um dia, o meu tio Mardoqueu ouviu dizer que o rei estava procurando uma rainha para se casar. E haveria ali um desfile. Então convocaram todas as moças mais lindas, as mais belas da região. E adivinha só quem que o meu tio inventou de escrever para esse desfile? Isso mesmo, ele me escreveu. Ai, como eu fiquei preocupada. Crianças, vocês não têm ideia. Eu falei, como assim? Eu não sei ser rainha. Eu não sei nem falar como rainha fala. Mas sabe o que eles fazem? Eles levam todas as moças que vão concorrer para serem a rainha. Foi assim que eles fizeram comigo. Nos deixaram ali no castelo e eles nos treinaram. Eu aprendi tudo sobre como ser rainha. Então, no dia do desfile, você sabe o que aconteceu? O rei me escolheu. Ai, eu fiquei tão feliz. Só que logo depois eu soube que o meu tio Mardoqueu estava muito triste. E eu queria saber por que ele estava triste. E sabe o que eu descobri? Haviam preparado uma lei para matar todo o povo de Deus. Isso mesmo, todos os judeus. E eu fiquei muito preocupada, eu fiquei arrasada. O meu tio Mardoqueu disse, Esté, você tem que fazer alguma coisa, você precisa falar com o rei. Eu disse para ele, eu expliquei tudo, eu falei, tio, eu não posso ir à presença do rei sem ser convidada, porque qualquer pessoa que entra na presença do rei sem ser convidada pode morrer. E ele falou, mas você tem que fazer alguma coisa. Aquilo me deixou tão triste, crianças. Eu chorava tanto, eu não sabia o que fazer.
Então eu tive uma ideia, tio, falar para todos os judeus que eles precisam jejuar e orar durante 3 dias. Eu e as minhas servas também faremos o mesmo. E foi assim que aconteceu. Jejuamos, oramos e clamamos a Deus. Eu precisava da intercessão de Deus naquele momento. Eu clamava e eu chorava e eu pedia pela ajuda do Senhor. Por favor, Senhor, salva o meu povo, Senhor. E então, após os 3 dias, em espírito de oração, eu coloquei esta minha roupa, a minha melhor roupa, e decidi entrar no salão de audiências do rei. E sabe, crianças, eu fui para lá em espírito de oração. E quando o rei me viu, para minha surpresa e para a honra e a glória do Senhor, o rei estendeu o seu cetro. Quando o rei estende o cetro, isso significa que a pessoa tem permissão para falar. Eu toquei no cetro e naquele momento eu falei toda a verdade para o rei. Eu falei sobre a minha origem, quem eu era, que eu fazia parte do povo de Deus, que adorava o Deus verdadeiro. E eu disse para ele que as pessoas mal intencionadas do seu reino quis armar esta lei para destruir o meu povo. Aí o rei, ele ficou muito triste. Ele me explicou que ele não podia fazer nada, ele não podia revogar aquela lei. Mas ele teve uma ideia. Ele podia fazer uma nova lei, dizendo que todo o povo judeu poderia se defender naquele dia. E com esta lei, ele enviou assinada para todas as províncias. E todos os judeus estavam preparados para se defender. Crianças, vocês sabem o que aconteceu? O dia marcado chegou. E Deus foi tão bondoso, tão misericordioso, que nenhum do meu povo foi ferido naquele dia. Amém, crianças? Posso ouvir você dizer glória a Deus, aleluia? Todos nós ficamos são e salvos. Crianças, hoje eu e você, nós fazemos parte do povo de Deus aqui nessa terra. E o desejo de Deus é salvar a mim e a você. Você aceita a salvação de Jesus na sua vida? Quantos de vocês querem dizer assim, eu aceito, Senhor? Escreve aí no chat que eu quero ver. Eu aceito, eu aceito, eu aceito a salvação de Jesus na minha vida. Porque eu quero orar por você. Amém? Feche os olhinhos. Querido Jesus, queremos dizer para Ti, Senhor, que aceitamos a salvação do Senhor em nossa vida. Cuida de nós, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Olá, crianças! Que pena, está chegando ao fim da nossa Escola Cristã de Férias. Hoje é o penúltimo dia. Mas de quem será que vocês estão aprendendo hoje? Da Rainha Esther, não é verdade? O que será que a Rainha Esther fez no tempo dela para salvar o povo? Olha só, ela passou por uma situação assim muito difícil. Havia um homem chamado Amã no reino que queria matar todos os judeus. E vocês sabem que Esther é judia, não é verdade? Só que ela lá no palácio, ela tinha que obedecer às regras. E uma das regras lá do palácio era que se alguém fosse até o rei sem ser convocado, seria morto. Porém, se o rei estendesse o seu cetro para aquela pessoa, ela poderia conversar com o rei. Mardoqueu, seu tio, pediu a Esther que ajudasse a salvar o povo. Esther pediu ao povo que orasse durante 3 dias para que ela se encontrasse com o rei. E ao chegar junto ao rei, o rei estendeu o seu cetro e permitiu que Esther conversasse com ele. Esther pediu ao rei e o rei ajudou a salvar o povo judeu. O povo judeu ficou muito grato e Esther, com a ajuda de Deus, conseguiu com que todos eles
livrassem da morte. Vamos ver o que o verso bíblico nos diz hoje? Está lá escrito em Isaías 41:10. Diz bem assim: Eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e eu te ajudo. Hoje nós faremos um porta-retrato para nos lembrar o quanto Deus é bom conosco, o quanto Deus nos ajudou. E se você tiver uma foto de sua família, lembre-se que ela é mais importante que você tem hoje. E o quanto Deus tem cuidado de vocês, tá bom? Vamos lá? Pegar o material? Vamos pegar o material para fazer a arte hoje? Vamos lá? Nós vamos utilizar uma tela de pintura, pincel, 2 pregadores de roupa, tintas e cola. Hoje é bem simples, você vai usar a sua imaginação. A tia vai dar uma ideia só de pintura, mas faça da maneira que desejar, tá certo? Vou utilizar apenas 2 tintas, para que também, se você não tiver uma variedade grande de tinta, você também possa fazer um quadro bem bonito, tá bom? Vamos agora pintar, lembrando que é só uma ideia. Use a sua imaginação. Eu vou fazer linhas aqui diagonais, deixando um espaço, que eu vou pintar aqui com mais outros 2 tons mais claros, sempre clareando. Vou fazer a minha segunda faixinha. Agora eu vou clarear mais um pouquinho, para que me dê um tom mais claro do que essa segunda faixa. Coloco mais branco na minha tinta. E aqui, se quiser um pouquinho decorar mais, a gente vai colocar algumas bolinhas aqui, branca, para dar algum brilho, uma luz, tá certo? Eu vou com o fundo do pincel, topo aqui na tinta e vou assim, ó, marcando. Tá vendo? E eu vou escolhendo lugares onde eu quero botar as minhas bolinhas. Pronto. Aqui agora nós vamos esperar secar. Depois vamos pintar um pouco a lateral para dar o acabamento no quadro, assim como fizemos aqui com o azul. Quando ele estiver seco, vamos colocar os pregadores. Não deixe eles distantes demais, porque pode ser que não consiga segurar a foto. Então, você veja primeiro sua foto, o tamanho dele, e depois meça a distância onde pode colocar os pregadores, tá certo? Assim que secar, pode usar a cola de silicone ou a cola quente, que é mais rápida, mas tenham cuidado para não se queimar. Pronto, está pronto aqui o nosso porta-retrato, que usamos assim. Vamos lembrar de guardar nossa joia em nosso cofrinho, tá certo? A joia de hoje, que foi o verso bíblico. Vamos guardar? Aqui. Até mais! Olá, crianças! Nós estamos hoje no 4º dia, não é, Vitor, da nossa Escola Cristã de Férias, aqui no nosso salão de banquetes. Vitor, você sabia que o rei e a rainha, de vez em quando, eles vêm aqui no salão de banquetes para comer os lanchinhos? Eles vêm. Por isso é que eu separei os que eles mais gostam para passar para vocês. Mas vamos à história. Lembra qual é a rainha da historinha de hoje? A rainha Esther. Muito bem, a rainha Esther. Sabem, crianças, que alguns historiadores chegaram à conclusão que mais ou menos com 14 anos Esther foi coroada rainha. A historinha de hoje, ela nos ensina que Deus nos ajuda. Tinha, Vitor, um homem muito mau que queria destruir todos os judeus e a rainha Esther também era judia. E sabe o que foi que a rainha Esther fez? Você lembra? Ela orou, pedindo que Papai do Céu ajudasse ela, e Papai do Céu a ajudou. O versículo de hoje diz o seguinte:
Eu sou o teu Deus e te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. E Deus nos ajuda. Vitor, a nossa receitinha de hoje vai ser muito simples. Sabe que os reis, eles usavam aqueles cetros, não é? Muito bonitos. E hoje nós vamos fazer um cetro muito gostoso. O que nós vamos precisar? Um palito de churrasco. Tem que ser um de churrasco porque ele é comprido, tá certo? Vamos fazer o seguinte, colocar uma fatia de abacaxi. Não coloca até no final. E vamos colocar a uva. Pronto, está pronto o nosso cetro que a rainha Esther usava. Sabe, nós precisamos pedir que Papai do Céu nos ajude e com certeza Ele vai nos ajudar. Nós precisamos pedir através da oração, que vocês possam orar, pedindo que Papai do Céu ajude a resolver todos os seus problemas. Até amanhã, tchau! Olá, crianças! Chegamos ao nosso quarto dia e a tia estava super animada para o nosso encontro. Vocês aprenderam hoje uma história muito legal, a história da Rainha Esther. Nessa história, nós podemos tirar uma lição importante, que Deus nos ajuda e cuida de nós, não importa o que façamos. E hoje, olha só, o jogo que a tia trouxe é um jogo bem conhecido, bem popular, que com certeza você já brincou. É o jogo da amarelinha. Esse jogo que está aparecendo aí na sua tela. E vejam bem, a tia trouxe essa amarelinha, mas você pode fazer a sua própria amarelinha, utilizando fita adesiva, giz ou até mesmo, utilizando a própria cerâmica da sua casa. Vamos agora conhecer as regras do jogo? Vejam bem como é, turminha. Você, utilizando aquela bolinha que nós usamos naquela brincadeira, vocês lembram? Você vai pegar essa bolinha que usamos no outro dia e vai jogar na sua amarelinha. Na casa que a bolinha cair, você não pode pisar, tá bom? Você se abaixa, pega a bolinha e segue até finalizar a amarelinha e volta novamente, ok? Vamos demonstrar um pouquinho? Eu sei que você vai conseguir. Vamos lá? Vocês viram, crianças, como essa brincadeira é super divertida? E olha só, não brinca sozinho não, tá bom? Vocês podem chamar os seus familiares para brincarem juntos, tá bom? E não esqueça, Papai do Céu estará, sempre pertinho de você, cuidando de você em todos os momentos. Basta apenas confiar, tá bom? E amanhã eu estarei aqui te esperando para o nosso último encontro. Até lá! Que alegria saber que vocês estão aqui novamente para ver o rei na sala da corte. Aguarde só um pouquinho que ele logo logo chegará. Olá! Olá! Como vocês estão? Estão contentes? Quão maravilhoso é aprendermos as histórias da Bíblia. Vamos nos alegrar cantando?
que foi, querido? Você está triste? Sim, estou. E pode me dizer o que é? Não, não posso. Ah, por favor, bolinho fofo, dá um sorriso. O quê? Psh, não me chame de bolo fofo. Se as pessoas no reino ouvirem você me chamando de bolo fofo, todos passarão a chamar o rei de bolo fofo. Tá bom. Eu não vou te chamar mais de bolinho fofo. Mas aproveita que a gente tá sozinho aqui e conta pra mim o que está deixando você preocupado, bolinho fofo. Ô, majestade. Ok, tudo bem, vou contar. Você sabe que eu gosto de me reunir com os outros reis para mostrarmos as nossas coroas, tomarmos uma limonada e, é claro, brincar de pular corda. Não acredito que vocês se reúnem para brincar de pula-corda. Sim, mas fale baixo, ninguém no reino pode saber. Eis que um dia eu estava na fila e então chegou o rei Ramsay. Você sabe, aquele rei muito grande, muito poderoso, com um castelo enorme, com um exército maior ainda. E ele não me quis deixar brincar de pular corda. Ele é muito mau. Eu ainda estou pensando nessa parte que vocês se reúnem para pular corda. Mas enfim, bolinho fofo, por que você não aproveita então e chama o Bobo Bob? Eu acho que ele consegue colocar um sorriso no seu rosto. Será? Eu acho que sim. Então... Bobo Bob! Bobo Bob! Oi, majestade. Nossa! Que cara é essa, Bobo Bob? Você está cansado? Sim, estou. Você parece meio triste também, não é, Bobo? Estou triste. O que foi, Bobo Bob? Você não dormiu direito essa noite? Dormi não. Acordei toda hora. Você acordou toda hora? Logo você, que dorme feito um bebezão? Esse não é o Bobo Bob que eu conheço. Eu dormi até como um bebê. Mas acordei 2 horas. O que foi que aconteceu, Bobo Bob? Sabe, majestade, ontem eu estava reunido com os outros bobos da corte. Eu estava mostrando meu chapéu comigo, brincando de pular corda. Vocês também brincam de pular corda? Você sabe pular em cordas duplas? Sei, eu pulo assim, ó. Mas, na hora que era chegou minha vez, eu ia pular, veio aquele bobo forte, me deu um empurrão, pum, e me tirou da brincadeira. Eu pra casa, chorei a noite toda. Parece que vocês precisam saber o que Deus diz na Bíblia. Deus diz na Bíblia que vai dar uma surra no valentão? Não, né, Bobo Bob? Ele vai dar uma surra no rei Ramsay? Também não. Deus diz na Bíblia que Ele nos dá coragem para que vocês sejam amigos deles. Amigo dele? Exatamente. E ainda dá coragem para que vocês sejam amáveis, mesmo quando eles forem maus. E também Ele dá coragem para que você possa chegar para Ele e dizer que não está gostando dessa situação. Vou pedir a Deus para me dar coragem também. Agora até eu me sinto encorajado para até ser amigo do rei Ramsay, mesmo que ele não me deixe brincar. Mas o problema não é só ser amigo. Tem algo pior. O quê? Diga, Bobo. Ele pode chamar o senhor de bolinho fofo. O que você disse? Estou agradecida ao Rei dos Reis pelo amor, pela sabedoria e pela ajuda que Ele me dá. O seu amor é eterno. Vamos orar? Querido Deus, mais uma vez somos gratos ao Senhor pela Tua ajuda, pela Tua sabedoria e pelo Teu cuidado. Te pedimos que continue nos abençoando. É em nome de Jesus que te oramos. Amém. Adeus, adeus. Até amanhã. E não se esqueçam de convidar o amigo. Compartilhem o link em todas as redes sociais.